Olá, sejam bem-vindos a mais um programa O Viver é Cristo. Queremos convidar você para que fique conosco nesses próximos 30 minutos para nós desfrutarmos um pouco da Palavra de Deus. Gostaríamos de abordar um tema hoje muito comum nos nossos dias, mas um tema que nós muitas vezes temos dificuldade para expressar, é confiança. Onde você tem depositado a sua confiança? E esse é o tema que nós gostaríamos de trabalhar nessa oportunidade para nós vermos o que a palavra de Deus, exemplos de homens de fé que tiveram confiança e não foram envergonhados. Fique conosco. Queremos então, como nós já dissemos, estar aproveitando esses minutos que nós temos para estar falando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. O versículo que tem chamado minha atenção se encontra no livro de Daniel, Velho Testamento, livro de Daniel, capítulo 3. E o versículo que tem chamado a minha atenção, e eu gostaria que você nos acompanhasse na leitura da palavra de Deus, que diz assim a palavra de Deus: ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens,
nem foram chamuscados os seus cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos, suas roupas, se mudaram, nem cheiro de fogo passaram por sobre eles. É um versículo que tem chamado a minha atenção, e quando eu olho para esse versículo, eu fico a imaginar, eu fico tentando entender esta ocasião, onde se juntaram os principais do reino, os principais homens que direcionavam todo um país, o rei e os seus, podemos dizer, prefeitos, governadores, conselheiros, senadores, as pessoas que tinham mais eminência no reino, estavam ali todos reunidos para ver a execução de 3 jovens que preferiram confiar em Deus do que confiar em homens. O contexto desse versículo, desse texto, quando nós olhamos para o capítulo 1 do livro de Daniel, nós vemos que alguns jovens foram levados cativos, foram escravizados pela Babilônia e foram levados para o rei da Babilônia para que eles pudessem servir a esse rei como escravos. Mas antes eles passaram por um estágio onde eles foram ensinados a eles a língua, as culturas e tudo aquilo que envolvia a cultura babilônica. A Babilônia era um rei de maior potência em seus exércitos, potente em sua economia, é o povo que mais se destacava, pois eles eram um povo violento. E quando tomaram Jerusalém, fizeram esses jovens escravos. Esses jovens se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E também junto deles estava o jovem Daniel, autor do livro. E quando nós olhamos para estes jovens que eram cheios de sabedoria, cheios de planos, cheios de tanta imaginação, foram interrompidos todos os seus planos e foram feitos reféns e escravos do rei da Babilônia. E é interessante nós percebermos que esse reino era um reino cruel. Esse reino era um reino que não era temente a Deus, mas tinha dentre eles muitos deuses. E num destes deuses, o próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou fazer uma grande estátua em sua homenagem. E abaixou um decreto para que todos os povos se curvassem diante desta imagem. E quando nós olhamos para estes jovens que foram levados cativos ali, jovens que tinham princípios bíblicos, jovens que tinham conhecimento de quem era o Deus verdadeiro, jovens que tinham experiência e tinha visto muitos milagres que Deus tinha feito no seu povo. Eu fico a pensar, por que Deus permite certas coisas? Jovens tementes a Deus, jovens que andavam corretamente, e Deus permitiu que eles passassem por essa prova de escravidão, de submissão, de humilhação. E quando nós transferimos isto para nós, cada um de nós temos as nossas experiências, passamos por enfermidade, passamos por dificuldade, passamos por momentos difíceis e muitas vezes nós questionamos: por que, Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que essa enfermidade chegou até mim? Por que? E fazemos muito por quê, por quê, por quê. Mas a palavra de Deus nos fala e nos garante que tudo tem um propósito. Tudo aquilo que nós passamos tem propósito e finalidades. E se estamos passando por dificuldades, vamos procurar
buscar a presença de Deus, para que Deus nos ajude a passar por essas dificuldades. E quando nós olhamos para a vida destes jovens que foram levados ali diante deste rei, aprenderam o seu linguajar, aprenderam suas culturas, mas eles nunca se esqueceram do Deus verdadeiro. Eu chamo a sua atenção para que você possa lembrar que existe um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que tem poder sobre todas as coisas, um Deus que governa todas as coisas, embora nós possamos estar passando por momentos difíceis em nossas vidas. Como nós já dissemos, nós temos recebido neste programa muitos pedidos de orações. E dentre esses pedidos de orações, nós vemos uma diversidade de dificuldades que as pessoas estão passando. Relacionamento, dificuldade com filhos, enfermidades, provas que cada um está passando. E não é diferente, não foi diferente com esses jovens que estavam ali diante deste reino, o reino da Babilônia. Vivendo num povo diferente, vivendo num povo, dentro um povo hostil, mas eles estavam vivendo ali, podemos dizer, contrariados, porque não estavam junto do seu Deus. Mas a sua mente e os seus corações estavam intercedendo por Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 3, nós vemos que Nabucodonosor então mandou fazer essa grande estátua. Aproximadamente uma estátua de 27 metros de altura. E convocou todas as pessoas, todos os povos, nações vizinhas, no qual ele tinha domínio sobre todos eles, para que se curvassem diante dessa imagem e que reconhecessem que essa imagem, para eles, era um Deus. E quando eu olho para isso, eu fico a pensar, quantas e quantas vezes nós estamos se prostrando diante das coisas desse mundo? Estamos dedicando todo o nosso tempo para adquirir coisas, adquirir riquezas, adquirir bens, adquirir tantas coisas, estamos gastando o nosso tempo e valorizando tanto as coisas materiais e esquecemos que existe um Deus. Existe um Deus. E quando olhamos para esses jovens aqui, nós vemos que eles foram levados cativos, mas esses não eram os seus planos de vida. E quantas coisas têm nos apunhalados, porque nós não estamos esperando acontecer alguma coisa e acontece. Sobrevém uma enfermidade, foge de nós o controle, foge de nós o domínio dessa situação. O luto. Quantos de nós estamos passando por um momento de luto? Perdeu um pai, uma mãe, um amigo, um parente. Isso nos choca, isso nos faz e nos entristece, porque estamos vivendo esse momento de separação. E esses jovens estavam separados do seu povo, vivendo longe do seu povo, e agora, diante desse decreto, tinham que se curvar diante dessa grande imagem. Parou para pensar que contrariedade? E olha, vamos correr um pouquinho. E diante de som de trombetas e som de gaitas, ao acontecer tudo isto, deviam se prostrar diante daquela estátua. E o que aconteceu? Eles não se prostraram. E muitos dos que estavam ali começaram a acusá-los. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se curvaram. E o decreto diz que todos têm que se curvar, e aqueles que não se curvarem diante desta imagem, eles vão ser exterminados, jogados numa fornalha de fogo. E isto chegou até o rei. O rei ficou
furioso, prostrai diante da imagem, diz o versículo 15 do capítulo 3. Fiz, porém, para que me adorem, diz o rei. Mas eles disseram no capítulo 3 e versículo 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Confiança. Em quem você tem confiado? Por que eu estou abordando esse assunto? É que diante das circunstâncias, das adversidades das nossas vidas, nós procuramos, num linguajar bem popular, dar tiro para tudo quanto é lado. Procurar tudo quanto é meio para que nós possamos ser beneficiados dos livramentos, das enfermidades e de tantas coisas que sobrevêm em nossas vidas. Procuramos meios para buscar os nossos benefícios, mas olha que exemplo que dá esses três jovens. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Ele nos livrará de todo o mal, de toda a fornalha, de todo o castigo. Agora é interessante que eles dizem assim: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria e mandou que aumentasse o calor 7 vezes mais. Estes homens, versículo 21, foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéu e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. 7 vezes mais. Se o Senhor, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Paremos para pensar um pouquinho nesta confiança. Em quem você tem depositado a sua confiança? Eu gosto de pensar que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que mediante a fé temos paz com Deus. E quando nós abrimos as nossas Bíblias lá em 1 Timóteo, e versículo 1, 1 Timóteo capítulo 2, deixa eu desfolhar a Bíblia aqui, capítulo 2 de 1 Timóteo, temos aqui algo muito interessante e que é bastante relevante para nós pensarmos. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, versículo 3 do capítulo 2 de 1 Timóteo. O qual Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Nós estamos vivendo num tempo oportuno, no tempo em que o Senhor Jesus veio a esse mundo, foi crucificado, foi maltratado, morreu crucificado pelos nossos pecados, derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E hoje ele, quem que ele é? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós, homens, pecadores, Deus, santo,
Quem é Jesus? Aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque não existe nenhum outro meio, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós só podemos adquirir a salvação, os livramentos de Deus, através da salvação, através do clamor, através da busca da pessoa do Senhor Jesus. Não existe nenhum outro mediador que possa estar intermediando nós e Deus. E é interessante que naqueles dias do Velho Testamento, estes homens clamavam a Deus: se o nosso Deus, a quem servimos, a quem você tem servido? Que confiança você tem depositado naquele que pode livrar, naquele que pode curar, naquele que pode efetuar milagres? Em quem você tem depositado toda a sua confiança? Será que é nesse mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que nós não negaremos a nossa fé. Sabe, uma coisa que nos falta muito nos nossos dias é confiança na pessoa do Senhor Jesus. Todos nós temos conhecimento dos seus milagres, do seu nome, do seu poder, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Temos em vários e vários programas aqui abordado esse assunto. Quantas pessoas têm passado por muitas dificuldades em sua vida? Mas é interessante nós pensarmos que o próprio Senhor Jesus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, se buscardes de todo o coração. São palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7 e versículo 7. Buscai e acharei. Não busque soluções para a sua vida em homens, mas busque solução naquele que pode te ajudar. Mas também não adianta você procurar um Deus que pode só trazer solução para os seus problemas. Aqueles jovens serviam ao Deus Todo-Poderoso. Que nesta vida aqui você procure servir ao Senhor, porque Ele está com seus ouvidos atentos, com os seus braços estendidos, como diz Isaías, capítulo 59, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, e os seus ouvidos não estão tapados, para que não possa te livrar. Justificados, pois, mediante a fé, justificados, pois, mediante a confiança plena, absoluta, na pessoa de Deus, do Senhor Jesus, você terá paz com Deus. Em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que você seja salvo. Então, eu fico a pensar, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os seus cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram por sobre eles. Falou o rei então Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. O valor da nossa fé é o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas há necessidade daqueles que se aproximam de Deus pela fé. Busquem Ele pela fé. E Ele trará na sua vida o milagre, a bênção. Se o Deus que servimos quer nos livrar, Ele nos livrará. Sabe, existe uma grande diferença quando nós vivemos nesta confiança, nesta fé.
Nós passaremos por dificuldade? Passaremos, e não por uma dificuldade, mas por muitas dificuldades. Mas nós temos uma esperança, que Ele estará proporcionando para nós aquilo que é melhor. Para esses jovens houve livramento daquela fornalha de fogo. Leiam Daniel capítulo 1, 2, 3 e 4. Veremos também os exemplos que Daniel deixa na cova do leão, nos seus sonhos, onde Deus o capacitou, abençoou e livrou ele de toda a maldade dos reis daqueles dias. Que você possa ser abençoado e buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. E o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor possa abençoar. E se você tem alguma dúvida, procure através desse programa, através do WhatsApp, para que nós possamos juntos orar, clamar ao Senhor. Mas não deixe de buscar ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém. Jesus, Senhor, me achego a Ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o Teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu nada posso merecer, Tu vês me prestes a morrer. Jesus, a Ti me vou render. Aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Sim, venho agora, Redentor, só Tu, Jesus, és meu Senhor. Ó, vem salvar-me em Teu amor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Chegamos mais uma vez ao término de mais um programa O Viver é Cristo. Queremos agradecer pela sua audiência e queremos deixar o número do nosso WhatsApp para que você possa nos procurar, fazer pedidos de orações. Também, se você tem alguma dúvida, procure cada
um de nós estaremos pronto para estar nos ajuntando, para orarmos intercedendo ao Senhor. O nosso número do WhatsApp é 99910 1550, 99910 1550. Temos também os nossos canais através do Facebook e também do YouTube, dizendo que esses programas que estão sendo gravados estão sendo ali, colocado ali para que você possa também assistir esses programas e juntos crescermos na palavra de Deus. O programa O Viver é Cristo. Clica lá e você está à sua disposição esses programas. Temos as nossas reuniões presenciais e para essas nós gostaríamos de convidar que você pudesse fazer uma visita para juntos estarmos compartilhando e também desfrutando da palavra de Deus. A Rua Moraes Barro, Centro, número 1220, Rua Moraes Barro, 1220, no centro. Reuniões todos os domingos, às 10 horas da manhã e à noite, às 7h30 da noite, temos a nossa reunião de evangelização. Nas quarta-feiras, temos a reunião de oração. Temos também ali no bairro de Santa Terezinha, Rua Inácio de Almeida Lara, número 156, bairro Santa Terezinha, as nossas reuniões presenciais também. No domingo, às 10 horas, a Escola Bíblica Dominical e logo mais à noite, às 7h30, a reunião de edificação. E nas quintas-feiras, com início às 8 horas da noite, temos ali a reunião de oração. Queremos convidar você para que possa estar junto conosco nessas reuniões. Você será muito bem recebido e nós ficaremos muito felizes com a sua visita. Temos também o curso Emaús, um curso O que a Bíblia ensina. Esse curso está no Face e também na internet. Você clica ali e você vai ter acesso a esse curso Emaús, o que a Bíblia ensina, e você vai estar sendo beneficiado com a palavra de Deus. Queremos chegar mais uma vez ao fim e agradecer mais uma vez pela sua audiência. Sejam felizes e cheios de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para finalizar, então, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, queremos agradecer por esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, onde nos mostra o caminho para a salvação, onde mostra as ferramentas que o Senhor gostaria que nós usássemos para que pudéssemos alcançar a salvação. Pela fé na pessoa do Senhor Jesus, somos salvos. Ó Deus Todo-Poderoso, aumenta a nossa fé, o nosso desejo. Aumenta, Senhor, a fé, Senhor, das pessoas que estão vivendo sem confiança, sem fé, estão muitas vezes depositando a confiança, a sua fé em imagens, em homens. Ó Deus, que possam procurar te servir e depositar toda a sua ansiedade, toda a sua vontade em te conhecer melhor. O Senhor nos fala através da Tua palavra que tudo aquilo que nós pedirmos em Teu nome, o Senhor estará respondendo. Que o Senhor possa alcançar através do Teu Santo Espírito, Pai, lares que estão passando por dificuldades, vidas que estão transtornadas. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte desse programa. Abençoa também os nossos irmãos que têm sempre, Senhor, procurado trazer a Tua palavra, para que a Tua palavra, Senhor, nunca venha a se apagar, mas que possa cada dia mais ser propagada para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nos despede, Senhor, com a Tua paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.